dando certo, tá dando certo. Boa noite, gente. Vamos começar a nossa matéria. Vamos começar nossa aula de direito penal, né? Vamos começar aí. YouTube e Instagram ao mesmo tempo. Ai, eu amo isso. Pegaram o nosso Código Penal? Tá todo mundo com a matéria já na mão, né? Então hoje nós vamos da primeira parte da aula, nossa primeira live de direito penal. Nós vamos até o artigo, deixa eu ver onde que nós vamos. Nós vamos até o artigo 31, não concurso de pessoas, não. Nós vamos até embriaguez, né? Lá no artigo 28, onde eu vou falar de embriaguez. Hoje, então, vamos começar nossa aula. Peguem aí nosso Código Penal. Pessoal, aí eu vejo assim, muita gente falando, mas por que eu tenho que estudar a parte geral? A parte especial, ela é recheada do que tem aqui na parte geral. A parte geral vai te dar um norte de como vai ser aplicado lá na hora da parte especial. Ele não tem como a gente não misturar, né? A gente divide o estudo para ficar mais fácil. Porém, para poder ficar separadinho e a gente guardar de melhor forma, a gente separa e estuda, mas é tudo ao mesmo tempo agora, tá bom? Vamos começar então? Pega aí nosso Código Penal super novinho, ele é de 1940, ele é um decreto-lei, número 2848, e lá vem no artigo 1º, na parte geral, título 1, da aplicação da lei penal. Então, a primeira coisa que a gente tem é um princípio da anterioridade da lei. O que é isso? Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. O que é isso? Não existe crime se não tem uma lei falando que é crime. Não adianta alguém vir falar hoje, chegar para mim e falar assim, andar de blusa verde é crime. Aonde está escrito isso? Por quê? Se você pegar na criminologia, aí a gente tem que misturar um pouco as matérias, né? Existia um tempo onde quem aplicava a pena era a vítima. Se a vítima não gostava do outro, ou se ele achava que foi muito, vamos falar assim, ele se sentiu muito ofendido, era uma coisa desproporcional. Então não existia previsão de crime. Se a pessoa pisasse no pé dele e ele achasse ruim, ele arrancava um braço, ele matava, né? Era uma coisa assim, bem diferente, bem sem proporção mesmo, digamos assim, para resumir. Então, para ter um crime, tem que existir uma lei falando que é crime. Ponto final. Não há crime sem lei anterior que o defina. E não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, não pode existir pena sem falar que essa pena é o que pode se aplicar. Não pode inventar pena, né? Então, o princípio da anterioridade, princípio da legalidade. Não pode ter um crime sem lei anterior que o defina e não pode haver pena sem prévia, ou seja, sem anterior, sem prévia cominação legal, sem prévia previsão legal. Nosso primeiro é princípio da anterioridade, princípio da legalidade. Segundo, lei penal no tempo. Se estiver indo muito rápido, pessoal, vocês me parem, falei, Lô, volta, não entendi, tá? Tô olhando aqui, o pessoalzinho, boa noite a todos que entraram, a todos que estão acompanhando, obrigada. Então, lei penal no tempo, ninguém, isso aqui eu vou explicar depois com coisas da atualidade, vocês vão ver que horrível que é a aplicação disso aqui. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
Vamos pegar esse artigo 2º aqui e aplicar na realidade. A tradução dessa lei, desse artigo 2º da lei penal no tempo, fala assim: se sair uma lei hoje, não pode, se ela for pior para a pessoa, ela não pode ser aplicada. Ela vai começar a vigir hoje, mas só para quem praticar a partir de hoje, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Vamos pegar o crime de adultério. No Código Penal existia a previsão do crime de adultério, porém o pessoal começou a entender que virou uma coisa assim tão do dia a dia que eles resolveram tirar essa tipificação. Então, o que aconteceu? Lei posterior disse: olha, o crime de adultério não é mais crime. Então, trazendo aqui para o artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Como chama isso? Abolitio criminis. Deixou de ser crime. Então, a pessoa que praticou isso não pode mais ser considerada criminosa. E aqui fala assim: cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, é como se ela nunca tivesse praticado. E a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, se vem uma lei, e essa lei é benéfica, vou falar de um jeito para vocês entenderem, ele não é um termo jurídico, mas eu vou falar para vocês entenderem. Se vem uma lei, e essa lei ela é benéfica para o vagabundo, é feio falar isso, mas é a verdade, é para o bandido, aplica-se a tudo, que desde o comecinho, e ele é considerado como se nunca tivesse feito nada. Se a lei é pior, não pode aplicar para quem já cometeu o fato, só para quem vai desse dia em diante, ok? Então, vamos pôr na prática. Vamos falar que... vamos pegar essa semana, pessoal do YouTube, tá aparecendo certinho aí, porque aqui no meu celular toda hora aparece reconectando. Se não tiver legal, eu vou mudar, tá bom? E aí, essa semana apareceu... Depois a gente tem a Lei 10.826, a parte de porte e posse de arma. As penas são diferentes. E existe a parte onde tem as armas que são de uso permitido e são de uso restrito. Essa semana saiu uma resolução onde passa um tipo de arma que era restrito para uso permitido. O que acontece com isso? Essa lei, ela não beneficia quem está preso, quem está cumprindo pena por causa de uso, era de uso restrito, agora é de uso permitido? Então, todo mundo que estiver cumprindo pena por causa desse tipo de delito vai ter beneficiado, vai ser tudo mudado como se ele tivesse na arma de uso permitido, tá? Então, o que eu tenho que lembrar disso? Lei penal no tempo. Crime praticou, não tinha previsão de lei, a lei penal não retroage, não atinge fatos passados, exceto para beneficiar o agente, o autor do crime. Então, se a lei sai, ela é mais grave, ela não atinge os fatos passados, só daquele dia em diante. Se ela está benéfica, se ela é melhor, se ela melhora a vida do agente, ela é aplicada até os fatos passados. Um outro exemplo para vocês ficarem assim, bem gravadinho. Tráfico. O tráfico lá na lei, bonitinha, no artigo 33, fala sobre drogas. Só que drogas não estão, a listinha onde eu tenho que saber o que é droga, não está no Código Penal, não está no Código de Processo Penal. Está numa lista do Ministério da Saúde. Que interessante. Vamos pensar assim, a partir de hoje, a maconha, a cannabis sativa, ela parou de ser considerada droga e ela sai dessa listinha do Ministério da Saúde. Então, todo mundo que a partir de hoje usar maconha
Vender maconha, comprar maconha, não pratica nenhum tipo de crime. Essa lei que retirou a maconha da lista, ela não melhora a vida do bandido? Melhora. Então, o que acontece? Ela retroage até a 10ª geração da pessoa. Então, se ele estiver preso, ele é solto. Se já foi sentenciado, aquela sentença acaba. Tudo é como se ele nunca tivesse praticado nada. Então, se isso acontecesse realmente hoje, teria um monte de gente saindo da cadeia, porque seria um abolício crimes. Então, usar maconha como droga não se enquadraria mais na lei de drogas, tá bom? Espero que essa parte da lei penal tenha ficado, lei penal no tempo, tenha ficado bem clara para vocês. Qualquer coisa, só me perguntar. Lei excepcional e lei temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, então nós estamos falando de duas leis aqui, né? Excepcional ou temporária. Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que é isso? Se eu sei que é uma lei excepcional, ela foi criada por causa que teve um fato. Nós estamos vivendo numa situação que é excepcional, então algumas leis são criadas para esse tempo. Ou então temporária, ela tem uma data de começo e uma data de fim. Fala assim, essas leis, mesmo que tenha acabado o prazo delas, se for determinado que foi praticado um crime nessas circunstâncias, nessas causas, nessa duração, vai ser apurado. Exemplo, nós tivemos as Olimpíadas. Foi criada uma lei para que fosse aplicado durante as Olimpíadas uma previsão de um crime das pessoas que estavam vendendo muito caro, além do valor correspondente dos ingressos. Acabou as Olimpíadas, não tem lógica mais ter essa lei. Só que se for descoberto depois que alguma pessoa vendeu esses ingressos com preços exorbitantes, igual era proibido, vai ser apurado. Por isso que fala assim, ó, mesmo que tenha cessado a sua duração ou cessadas as circunstâncias, aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. Então, ele vai ser apurado, sim. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que é isso? Nós temos aqui, se alguém perguntar numa prova, fulano foi baleado dia 12, né? Uma tentativa de homicídio. E passado uns 2, 3 dias ele veio a falecer. Aí a gente pergunta, qual é a data do fato? O dia que ele levou o tiro, né? O dia que ele levou o tiro. Então, data do crime tempo da ação ou omissão. Nós temos um mnemônico que chama LUTA, L-U-T-A, para a gente lembrar essas duas teoriazinhas aqui. Lugar, teoria da ubiquidade. Tempo, atividade. Ou seja, momento que ele praticou a ação. Todas as vezes que eu vejo questões de prova que já começa a falar tempo de crime, eu já escrevo luta bonitinho do lado para eu não esquecer, né? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então, a teoria do crime aqui é a hora que praticou, o momento da ação ou da omissão. Omissão, aquela coisa que a pessoa, na hora de... Letícia, eu sei. Tudo bem? Eu sei que é você. Pode ficar tranquilo. E aí, na omissão, a pessoa deixou de fazer alguma coisa. Às vezes pode matar alguém porque se omite, não faz o que deveria fazer. Territorialidade. Isso aqui gosta de cair na prova, ama cair na prova, principalmente na parte da polícia. Vamos lá. Artigo 5º. Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Óbvio,
se foi praticado, né, óbvio, se foi praticado dentro do Brasil, a lei brasileira é quem vai apurar a situação. Porém, como no direito nada é absoluto, não podemos achar que isso vai ser sempre igual. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. Aí eles põem 2 pontos, assinale a alternativa correta. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. 1. As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, grifem isso aqui, ó, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, aqui nós temos duas coisas para ver. Se a embarcação ou aeronave for de natureza pública, pertence ao Brasil, em qualquer lugar que ela esteja no mundo, ela é extensão do território brasileiro. Então, tudo que acontece ali dentro tem que ser apurado pela lei brasileira. Ah, mas e se for particular? Aí vem. Aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente espaço aéreo ou em alto mar, né? Vai valer o quê? Vale a bandeira. Então, se ela é da bandeira do Brasil, vai valer a bandeira do Brasil. Se estiverem dentro do nosso território, nosso mar territorial, é nossa lei ainda. Porém, alto mar, não existe dono, não existe território, então vale a bandeira do barquinho ou do aviãozinho que estiver ali passando. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, no parágrafo 1º está falando de aeronave e embarcação brasileira. Tanto faz se é pública ou se é particular. No parágrafo 2º está falando assim, e se for barco ou aeronave estrangeira? Tem que estar pousado no Brasil e não pode ser que represente o estado que eles estão vindo. Tem que ser particular. É a mesma situação. Se for um navio ou um avião que representa os Estados Unidos, aonde ele estiver é uma extensão do território dos Estados Unidos, assim como a embaixada. A embaixada de qualquer país, ela não é o nosso território, é o território deles. Não sei se vocês viram, teve uma reportagem que passou, acho que foi ontem, pessoas que estão refugiadas dentro de uma embaixada. Lá dentro o país não manda, o que manda é o país deles, tá? Lugar do crime. Lembra que eu falei da luta? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, vamos falar assim, a pessoa levou uns 3 tiros na Avenida 1, vamos falar assim para ficar fácil para a gente lembrar. E ela correu e acabou desfalecendo na Avenida 4. Qual é o lugar do crime? Aonde foi a tentativa. Mesmo que eu ache o corpo lá atrás, eu sei que foi lá para cima, foi na Avenida 1. Então, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Aí vem, ó, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, ok? Vamos dar um exemplo de acidente de trânsito com vítima, artigo 303 do CTB, Lei 9.507. Se eu pegar um acidente de trânsito com vítima, ele é um crime que depende de representação, vai fazer TC, porque a pena é pequenininha. E é muito comum você pegar um acidente de trânsito que a pessoa sofreu, vamos dar o exemplo de novo, na Avenida 1, e vai ser socorrido para a Santa Casa. Passaram-se 3 dias, veio a notícia, olha, ligando para a delegacia, o pessoal da Santa Casa. O rapaz não deu conta e faleceu, né? Não suportou os ferimentos. Aí vem aquela dúvida.
Era 303 e agora ele faleceu, foi para 302, homicídio culposo na direção de veículo automotor. O que eu vou aplicar? Que data do fato? Que local do fato? É aqui que a gente tem para poder resolver. Lembra que o local do fato é onde foi praticada a ação ou omissão. Então, na Avenida 1, qual é o tempo disso? Ah, mas ele morreu, eu vou considerar o dia do acidente ou o dia que morreu? O dia do acidente, não muda a situação. O que vai mudar é a tipificação apenas, tá? Não interessa que ele morreu outro dia. Nós temos que lembrar do lugar, né, onde ocorreu a ação, e o tempo é quando teve a ação. Então, não vai mudar nada de lugar nem de tempo. O que vai mudar é a tipificação. Em vez de eu aplicar o 303, vai ser acidente de trânsito com vítima, vai mudar para 302, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tá vendo como essa parte geral ela é importante para a gente entender como é que vai aplicar lá nos crimes na hora da prática, né? Nós vimos a territorialidade e temos que lembrar que existe a extraterritorialidade, né? Crimes, pessoas que praticam o crime fora do Brasil. Sempre tem arteiro, não tem jeito. Sempre vai ter um arteiro. Então, o artigo 7º fala assim: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Letra C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. E D. De genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. O que a gente pode entender aqui desse inciso 1, desses crimes praticados no estrangeiro? Desse inciso 1, se vocês quiserem puxar uma flechinha e colocar assim: crimes que envolvem o Brasil. Se envolver o Brasil, não importa se é na figura do presidente, se é do patrimônio, se é da administração ou se é genocídio. Mesmo que seja instaurado um procedimento lá no país onde aconteceu, obrigatoriamente tem que colocar também, tem que criar uma apuração aqui no Brasil. Tanto que o artigo 7º está escrito: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, o inciso 1 dos crimes coloca assim: crimes contra o Brasil. Aí o inciso 2, nós vamos voltar para as pessoas mais comuns, né? Os crimes que são cometidos no estrangeiro, porém, letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, praticados por brasileiro. E letra C, em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, caiu um negócio aqui, e aí não sejam julgados. Então, inciso 1, crime contra o Brasil, inciso 2, crimes comuns. Tanto que o parágrafo 1º agora vem falar assim: nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, não interessa o que acontece por lá, aqui vai ser apurado. E no parágrafo 2º fala assim: no caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: A. O agente entrar no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Letra C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, no inciso 1, os crimes são apurados, não interessa o que aconteceu, também vai ser apurado. No inciso 2, os crimes comuns, vai ficar assim: depende. Ele entrou no Brasil? Não. Então não tem muita coisa pra gente fazer. Ele está sendo procurado? Não. Então não tem muita coisa pra gente fazer, né? É crime lá no país onde ele praticou? Não é. Então eu também não tenho o que fazer aqui. Então, quando falar de crime mais simplesinho, tem que se analisar um monte de condições. Essa é a extraterritorialidade. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, C. Reunidas as condições previstas no parágrafo anterior.
E A, não foi pedido ou foi negada a extradição. B, houve requisição do ministro da Justiça. Então eu sigo o mesmo esqueminha. Entrou no Brasil, é crime, tá tudo certo, né? Pena cumprida no estrangeiro. Isso aqui eu já vi cair em concurso. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Vamos pensar assim, o cara praticou um furto e ele está respondendo lá nos Estados Unidos. E a pena lá é de 4 anos. Cumpriu a pena lá, deporta, entra no Brasil. Aqui no Brasil, a pena de furto também é de 4 anos. Então, é idêntico, cumpriu lá, então tá jóia, aqui também é considerado cumprido. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que aqui a pena fosse de 8 anos e lá 4. Aqui tá falando aqui da pena cumprida no estrangeiro, que ela atenua. Então, se ele já cumpriu 4 anos lá e aqui é de 8, aqui ele cumpriria mais 4 anos. Então, sempre vai olhar para ver se as penas são idênticas ou se as penas são diferentes. Artigo 9º. Eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, ela pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Lembrando que medida de segurança é um tipo de pena para quem tem problema mental, para quem não é certinho. Ele for considerado que ele tem problema mental, ele é nervoso, ele é agressivo, mas porque ele tem problema mental. Então ele não cumpre a pena na cadeia, ele vai cumprir medida de segurança num lugar de custódia que trate a doença dele. Então, nessa sentença estrangeira, para ela valer dentro do Brasil, ela tem que ser homologada. Ela não entra valendo, não. Tem que vir, dar uma analisada, ver se é compatível, ver se tem alguma coisa que corresponde. E aí, depois de homologada, é que ela vai poder ser feita, colocada em prática. E o parágrafo único vem falando isso. A homologação depende. A. Para os efeitos previstos no inciso 1, efeitos civis, de pedido da parte interessada. Então, a parte tem que entrar e falar assim, ó, eu quero que faça isso. E letra B, para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. Isso aqui, gente, cai, hein? Com toda alegria. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. No direito penal, é dia corrido, não interessa se é final de semana, se é feriado, tá contando. Eu tinha um ódio do carnaval, porque existem muitos flagrantes. E quando que a gente começa a trabalhar? Se a gente não está no plantão e tem um flagrante no plantão, ele já está correndo o dia daquele dia que a pessoa está presa. E você vai receber o flagrante na mão na quarta-feira de cinzas, depois do almoço. Então já correu um monte de prazo. E réu preso, dependendo se for crime comum, 10 dias para cumprir. Então eu já perdi quase 4 dias, 5 dias aí para poder cumprir aquele flagrante, né? É dias corridos. E começa a contar da hora que aconteceu, da hora que o BO tá marcando lá, data do fato. Isso aqui, ó, contagem do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, se ele é preso hoje é dia 1º de setembro, meu Deus, já é setembro. Então, hoje já é o 1º dia. Amanhã já é o 2º, o 3º. Então, não tem parada. O 1º dia é incluído. É isso que a gente tem que lembrar. A perguntinha na prova é isso. Porque na área civil, não conta o 1º dia. Começa a contar o dia seguinte, né? Se não for feriado também. Mas no Código Penal, na área penal, inclui-se o 1º dia e não pode errar isso na prova. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e na restritiva de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Isso é de 1984, hein, moçada? Por isso que está em cruzeiro. Não arrumaram a nomenclatura. Legislação especial.
Artigo 12. As regras gerais desse Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Princípio da especialidade. Se eu tiver crime de trânsito e o Código Penal, e existir um crime de trânsito praticado, eu vou aplicar o Código de Trânsito ou o Código Penal? Pelo princípio da especialidade, eu vou aonde é apurado aquilo lá, né? Então, Código de Trânsito. As regras deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não tiver modo diverso. Então, a regra da especialidade é eu pegar tudo que tem a leizinha já específica. Se não tem, é o Código Penal que entra subsidiando. Vamos para o título 2. Gente, alguma dúvida disso tudo que eu passei? Vocês que estão aí com o código na mão, estão olhando, estão lendo, eu acho que é bem claro, né? Depois a gente faz uma live só com resolução de questões sobre isso aqui, que aí vai acabar de guardar tudo bonitinho. Vamos ver sobre crime. Relação de causalidade. O resultado, artigo 13, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que é isso aqui? Não adianta a pessoa cometer um homicídio e falar assim, ai pai, vai lá responder para mim o crime. Isso não existe. Quem praticou é quem tem que responder, né? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Código Penal. Na área civil, a parte de indenização, Edri, que bom. Se eu pegar, essa é a ideia, deixar mais fácil para vocês entenderem. Se eu pegar no Código Civil, qualquer pessoa pode indenizar no meu lugar se eu deixar herança, né? Então, mas no Código Penal, não. Se eu fiz um crime, eu tenho que responder. Não posso passar para ninguém. Parágrafo 1º. Agora começa a dar uma complicadinha e é isso aqui que eles querem na prova. Superveniência de causa independente. Vocês vão ver isso aqui com o título assim, na questão. Fulano de tal foi socorrido por uma ambulância e a ambulância capotou e ele morreu. O hospital pegou fogo e a pessoa estava... O Francisco deu sinal, acorde, 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 bandeira nacional, né? Não pode. Então, sempre vai ter uma situação falando que teve um crime, a pessoa foi levada para outro lugar e nesse outro lugar aconteceu uma outra coisa. Então, superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente, ou seja, só aconteceu aquilo porque tive um pedacinho de uma outra causa. Grifem isso aqui, ó. Exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem o praticou. Esse parágrafo 1º cai sempre do mesmo jeito. Fulano levou uma facada e ele foi socorrido até o hospital. No hospital, o cara é azarado, o hospital pegou fogo e ele morreu, não da facada, ele morreu do incêndio. Aí eles perguntam assim, a pessoa que deu a facada nele vai responder pelo quê? Vai responder por tentativa de homicídio, por causa desse parágrafo 1º aqui. A causa que depois aconteceu vai ser para quem praticou. Os que foram praticados antes, vai responder só o de antes. O cara não deu uma facada nele, ele ficou na tentativa de homicídio porque ele não morreu? É isso que ele vai responder. Vamos mudar de exemplo. A pessoa sofreu um acidente de trânsito com vítima e foi socorrido por uma ambulância. E a ambulância, no trajeto, capotou e ele caiu de dentro da ambulância e morreu. O cara que atropelou ele vai responder por homicídio? Não, vai responder por acidente de trânsito com vítima. Porque ele praticou isso, ele não praticou o homicídio, né? Quem vai responder por homicídio é o homicídio culposo na direção de veículo automotor, é o motorista da ambulância. Então, sempre olhar quem praticou e até que ponto. Que é aí que a gente vê o que vai ser responsabilizado para cada um. É isso que quer falar o parágrafo 1º aqui. Relevância da omissão, parágrafo 2º. A omissão é
penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir, é isso que tem que ser grifado, é isso que tem que saber, podia e devia agir para evitar o resultado. O pessoal que tem a obrigação de salvar, que tem a obrigação de socorrer, essas pessoas são responsáveis por omissão, sim. O dever de agir incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui, quem é mãe, quem é pai ou quem ainda está em idade escolar aí, vai lembrar que a gente fazia excursão, né? E nas excursões tinha que preencher um bilhete falando, olha mãe, autoriza a professora ou a escola a levar as crianças até tal lugar? Sim. O que acontecia com isso? Existe a figura do garante, é aquela pessoa que está responsável por você durante uma viagem. Então, tudo que acontecer durante essa viagem é responsabilidade desse garante. Quem, de outra forma, letra B, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Letra A, tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. E letra C, às vezes é o comportamento da pessoa que criou esse risco de resultado. Tá bom? Então, quem são as pessoas que podem responder por omissão? Quem assume o risco, quem tem a obrigação de cuidar. Se eu for numa Santa Casa, chega lá, eu estou passando mal e ninguém quer me atender. Fala assim, não, é só dor de cabeça, vai embora. Isso não existe, tá, gente? É só hipotético, ninguém faz isso. Ninguém me atende, ninguém me consulta, só fala que é para tomar um anador e ir embora. Isso é omissão de socorro. A pessoa não te atendeu do jeito que tem que ser, ela não te socorreu. Não fez um exame, não fez nada. A pessoa mandar você embora, não te atender, isso é omissão de socorro, né? E tem obrigação de socorrer. O pessoal que é bombeiro, o pessoal que é salva-vidas, essas pessoas têm obrigação de socorrer alguém que está em perigo. Agora, campeão de prova, artigo 14. Isso aqui nós temos o chamado iter criminis. E o iter criminis cai em prova e você tem que saber o que é o caminho do crime. Artigo 14. Disse o crime. Ele é crime consumado quando? 1. Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Simples. Deu uma facada, o cara morreu. Homicídio, artigo 121, matar alguém. O que aconteceu está escrito ali no código? Sim, está. Então, está consumado. Tentativa. Artigo, inciso 2. É tentado o crime quando iniciada a execução, isso aqui tem que grifar, não se consuma por circunstâncias alheia à vontade do agente. Então, o cara não parou porque ele quis. O cara parou porque alguém parou ele. Então, o crime tentado não é quando a pessoa quer parar, é quando alguém para. Vamos dar um exemplo, eu estou matando alguém enforcadinho ali e chega a viatura, eu largo tudo e saio correndo. Eu não parei de matar o rapaz porque eu quis, eu parei porque senão eu ia ficar presa, me descobriram. Então isso é tentativa, tá? Aí, por que eu falo isso? Porque existe a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Então, crime tentado, inciso 2, é isso aí, foco na PC. E se eu falar de pena de tentativa, todas as vezes que um crime é configurado como tentado, ele vai ter a pena diminuída de 1 a 2/3. Pergunta de prova sem dó. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Vamos dar exemplo de furto. Furto, pena de 1 a 4 anos. Tentativa de furto, eu pego essa pena e eu vou diminuir de 1 a 2/3 porque ele não foi consumado. Então, crime tentado, a pena diminui. Se eu falar de desistência voluntária e arrependimento eficaz, eu tenho que ter essas 3 definições na mente. Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e a figura próxima ali, que é o arrependimento posterior. Os 4 tem que estar bem definido na mente para a hora da questão não cair nos peguinhas. Né? Como é que eu faço? Como é que eu penso isso? Se a tentativa é quando eu não quero, eu não parei porque eu quis, eu fugi, as outras
os outros 3 tipos, eu vou querer. E aí fala assim, desistência voluntária ou arrependimento eficaz. O artigo 15, o agente que, grife essa palavrinha, voluntariamente, então aqui ele quis, ele desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então vamos voltar ao exemplo do enforcamento que eu estava dando para vocês. Eu estou puxando a pessoa lá e a pessoa começou a ficar roxinha, né? E eu olhei e falei, que cor feia, eu não quero que fique roxinho. E eu tiro a corda, vou embora, né? Isso foi uma desistência voluntária. Eu não quis prosseguir na execução. Tá, aqui é a primeira figura. Para dar o arrependimento eficaz, eu tenho que socorrer a pessoa para ela não morrer, né? Arrependimento eficaz porque eu me arrependi e eu não quero mais matar. E aí eu vou responder pelo quê? Pela tentativa de homicídio? Não. Só pelos atos já praticados. Vamos falar que a corda lesionou o pescoço. E isso depende de representação, porque vai ser uma lesão leve, né? Então, se eu desistir ou se eu arrependi eficazmente, não basta só arrepender, tem que ser eficaz. Se eu socorrer a pessoa e ela morrer no hospital, eu vou responder por homicídio do mesmo jeito. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz, eu tenho que parar porque eu quero, eu vou responder só pelos atos já praticados. E o arrependimento posterior é diferente. Tem que ter quais quesitos? O que cai na prova? Eles querem saber quais os quesitos. Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, é um crime que não teve nem violência nem grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituída a coisa, em qual prazo? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Por que ele fala denúncia ou queixa? Denúncia quando é área de representação pública e queixa na parte privada. Por ato voluntário do agente, então a pessoa se arrependeu, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Então, só nesse caput aqui, nós temos, dá para fazer umas 3, 4 questões, né? O crime não pode ter sido nem com violência, nem com grave ameaça. O dano tem que ser reparado ou restituído até a data da denúncia ou da queixa. Tem que ser por ato voluntário. E a pena é reduzida de 1 a 2/3. Um exemplo disso aqui para vocês verem o que é um arrependimento posterior. Lá em cima, na tentativa, na desistência voluntária e na parte de eficaz, o crime não tinha chegado ao fim. No arrependimento posterior, já teve o crime, já chegou ao fim. Só que a pessoa olha e fala assim, meu Deus, para que eu fiz isso, né? Lembra de uma época que teve uma greve da polícia lá no Espírito Santo? E a polícia falou assim, nós não vamos trabalhar. O negócio pegou fogo, né? Ferveu. Era bandido fazendo o que queria para todo lado, porque não tinha quem impedia. E muita gente saqueou loja. Saquearam lojas, levaram embora. Passado uns 3, 4 dias... Obrigada, Paulo, obrigada. Passado alguns dias, essas pessoas olharam e falaram assim, gente, para que eu tô com essa televisão aqui? Para que eu tô com esse micro-ondas aqui? Eles pegaram esses objetos e levaram para a loja, devolveram. Foi um arrependimento posterior. Um arrependimento posterior. Então, o crime teve violência ou grave ameaça à pessoa? Não. Ele está restituindo a coisa? Tá. Vamos falar assim, não tinha tido denúncia ainda, não chegou no promotor. Então, ele vai lá, ele vai devolver o objeto. Vai ser penalizado? Claro que vai, porém, a pena é reduzida de 1 a 2/3, né? Então, nesses crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, arrependimento posterior. Tá? Então, essas 4 figuras que nós falamos aqui, eles gostam de pôr as 4 alternativas, eles põem uma historinha e quer saber o que aconteceu ali. E eles põem, é crime tentado, é desistência voluntária, é arrependimento eficaz, é arrependimento posterior. Então, as 4 historiazinhas têm que estar bem na cabeça para não perder o foco. Quem é aluno meu já do curso presencial, já viu eu dar aula desse crime impossível. Eu não posso dar o exemplo aqui que eu dou em sala de aula, porque pega mal e porque vão querer me processar. Então, eu vou dar aula só daqui do que está escrito, tá? Crime impossível.
Artigo 17. Não se pune a tentativa quando? Detalhe, a pergunta na prova é sempre isso aqui. É ineficácia absoluta do meio, então o jeito que eu estou praticando o crime nunca vou matar ninguém, ou por absoluta impropriedade do objeto. O objeto que eu estou usando não mata ninguém. Letícia, você lembrou, né? Então, é impossível consumar-se o crime. Vamos pensar assim, eu estou querendo matar alguém, e aí eu pego, é que eu não tenho, vamos pegar assim, uma caneta. Dá para matar alguém com uma caneta? Dá. Né? Quem faz academia de polícia, de escrivão de polícia, sabe como que mata alguém com uma caneta. Mas aqui a gente não vou usar isso, né? Não vou falar, mas eu vou ficar fazendo assim na pessoa. Eu vou conseguir matar alguém com isso? De raiva, só se for. Mas isso aqui, o objeto, ele não está servindo. E o meio que eu estou usando também não serve para nada. É crime impossível. Não, ninguém pode fazer um BO contra mim de tentativa de homicídio ou de homicídio. Porque eu não estou fazendo nada. Né? Uma arma. Questão de prova que envolve arma de fogo. Quando eu apreendo uma arma de fogo, a pessoa usou uma arma de fogo para um roubo. Configura o roubo? Sim. Aí tem um problema. Vai ter que fazer um laudo dessa arma. E essa arma, se ela não for eficaz, olha que absurdo. Se essa arma não estiver funcionando, a pena vai diminuir muito, porque vai chegar e falar assim, olha, essa arma nunca poderia ser usada, então não teria como matar ninguém. Né? Então, para a pena, diminui. Dri não fala. Não dá ideia, menina. Então, crime impossível, não se pune a tentativa, nem a tentativa, né? Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Vamos pensar assim, eu estou passando na rua e eu vejo um desafeto meu. E eu vou falar, hoje eu mato esse cara. E o cara está deitado no chão e eu estou achando que ele está dormindo. E eu passo lá, dou 2 tiros nele e saio correndo. Aí, eu vejo um tumulto de gente. Todas as vezes, gente que tiver crime de homicídio ou algum crime grave, pode saber que quem praticou volta, porque ele quer ver o que está acontecendo. Né? Sempre vai estar ali bisoiando. Então, aí eu vou lá também para ver o que está acontecendo e eu descobri que eu matei o morto. Existe condições de se matar um morto? Não. Então, o que eu pratiquei é crime impossível. Eu não tenho como matar uma pessoa que já está morta. Aí eu posso responder pela arma, tudo certinho, pelo disparo da arma, mas por homicídio não tem como. É crime impossível. Artigo 18. Disse o crime. Quando que vai ser um crime doloso? Doloso, dolo, né, vontade, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E culposo, quando o agente deu causa ao resultado. E eu tenho que lembrar essas 3. Quais são as 3 situações que envolvem um crime culposo? Imprudência, negligência e imperícia. Tá. Então vamos pensar assim, o Chaves, sim, foi sem querer querendo? Exatamente. Por imprudência, a pessoa não respeita os limites. Vamos pensar num lugar de velocidade. Está escrito lá, 40 km por hora. Ele está a 100. Ele foi imprudente, né? Se eu pegar negligência, vou dar exemplo também que nunca aconteceu na Santa Casa. A pessoa foi operada. E aí, ele chega em casa e ele começa a ver que os pontos, saem umas coisinhas assim do ponto branquinho. E ele começa a puxar e ele parece aqueles mágicos, começa a sair paninhos de dentro do... Né? Que é isso? A pessoa que operou esqueceu o pano dentro dele, isso é negligência, é relaxo. Né? Isso nunca aconteceu em Fernandópolis. Ou a imperícia. Imperícia não é burrice, tá? Imperícia é falta de conhecimento, é uma pessoa que não tem estudo, ele não tem capacitação para aquela formação. Vamos pensar num código de trânsito, categoria D, para eu poder dirigir uns micro-ônibus maior, e eu sou habilitada só na categoria, na letra A e na letra B. Nem nascer eu tenho, e eu quero dirigir já o micro-ônibus. Eu sou imperita. Se pegar, eu não sou habilitada para isso, né? E aí vai lá no artigo 309 do Código de Trânsito, falta de habilitação. Então, o crime culposo, ele não tem a vontade, porém, ele tem a imprudência, a negligência ou a imperícia.
Parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Agravação pelo resultado, artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Erros sobre elementos do tipo. O que é um elemento do tipo, né? É aquilo que é o comportamento proibido, é aquilo que está escrito no Código Penal. Artigo 155, furto, está escrito lá assim, ó, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Crime, pena de 1 a 4 anos. Isso é furto. Tipificação, elemento do tipo. E fala assim, artigo 20, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Vai falar assim, você não tinha vontade, mas pode punir como crime culposo se previsto em lei. Exemplo, artigo 163 do Código Penal, dano. Existe dano culposo? Não. Na parte criminal não tem como eu penalizar alguém que sem querer praticou um dano. Dano só se pune dolosamente. Vamos pensar assim, um postinho de energia na frente de casa. E eu, como eu sou uma ótima motorista, vou dar ré, e eu com o carro eu consigo derrubar esse postinho. Eu queria derrubar? Não. Então foi um dano culposo. Na área criminal eu tenho alguma coisa para fazer? Não tem. Na área civil eu posso pedir indenização? Sim, aí pode. Eu quero que restitua, eu quero que pague. Vamos pensar na mesma situação do postinho com o carro, porém eu tenho consciência que o poste está ali, eu estou brigada com meu vizinho, eu vou falar, agora eu vou derrubar o poste desse sem vergonha. E eu, de ré, eu vou lá querendo e eu derrubo o poste. Isso é dano doloso? É o dano do artigo 63? Com certeza. Aí responde criminalmente e civilmente para poder restituir. O que mais que a gente tem aqui? Discriminantes putativas. Nós estamos entrando em capítulos aqui que é campeão de cair em prova. O que é discriminantes putativas? Tira o crime. Putativo é falso, né? Pseudo. Então, parágrafo 1º, aliás, é isento de pena. É isso aqui que cai na prova. É isento de pena. Não está falando que vai tirar o crime. Está falando que tem a apuração, só que não vai ter pena. É isento de pena quem? E aqui é o detalhe, ó, por erro plenamente justificável pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível por crime culposo. O que eu traduziria isso aqui? É isento de pena quem pensa a situação, tudo está só na mente dele. E que, se fosse de verdade, seria uma legítima defesa. Vamos pensar assim. A pessoa está num bar e ele vê um cara em pé, olhando para ele assim, com a mão na cintura. E o rapaz sentado pensa, ele vai me matar, né? Esse cara está olhando demais, ele vai me matar. E o cara continua olhando, de repente ele vai para o lado desse cara que está sentado com a mão e ele começa a tirar o que tem do lado aqui. O rapaz fala assim, vou morrer. Ele saca uma arma e atira nele, porque ele acha que vai matar. A hora que ele vê, o rapaz estava com a carteira dele e ia devolver. Então era uma situação que só de legítima defesa que só existia na cabeça da pessoa. Então, é isento de pena? É isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato. E se existisse, tornaria ação legítima, né? Aí a segunda hipótese, não tem isenção de pena quando o erro é por culpa da pessoa, né? É a pessoa que vai ter que responder pelo menos como crime culposo. O erro determinado por terceiro responde o terceiro que determinou o erro. Erro sobre a pessoa também é outra coisa que eles gostam de pedir em prova. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. E não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Isso aqui é o seguinte, eu quero matar alguém. Vamos dar o exemplo do presidente da República que levou uma facada.
Eu quero matar alguém, eu quero matar o presidente. E aí eu vejo a pessoa andando na rua e eu mato aquela pessoa achando que era o presidente. Eu chego perto, não era. Era uma pessoa que parecia. Eu vou responder por homicídio contra o presidente? Sim. Porque fala assim que aqui é considerado as qualidades não da pessoa que eu matei, mas da que eu queria matar. Né? O erro sobre a pessoa. Eu levo em consideração as qualidades da pessoa que ficou viva. Não da que eu errei e coloquei lá e matei. Tá? Erro sobre a ilicitude. O desconhecimento da lei é inexcusável. Eu não posso falar assim, eu não sabia que isso não era crime. E o erro sobre a ilicitude do fato, e é isso aqui que cai na prova. Se ele é inevitável, ou seja, não tem como eu saber que aquilo era crime. Não tinha. É inevitável. Isenta de pena. Tem o processo, chega no final, não vai ter pena. Agora, se for evitável, se eu consigo desconfiar que aquilo dava para ver mais ou menos que não era uma situação, diminui de 1/6 a 1/3. A prova, quando pede sobre erro sobre ilicitude de fato, ele quer saber quando é inevitável, o que acontece, e quando é evitável, o que acontece. Essa é a questão da prova. E o parágrafo único, que eu já vi cair em prova, o parágrafo único, é um absurdo, mas cai. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou agir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, grife isso aqui, não manifestamente legal. De superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Isso aqui é o seguinte, o meu chefe está me dando uma ordem e eu não posso ir contra. Coação irresistível. Ou ele é estrita obediência à ordem. E aquilo que ele está mandando eu fazer, eu vejo, eu não consigo ver crime naquilo. Para mim está sendo uma ordem legal, então eu vou e cumpro. Quem vai responder criminalmente é quem mandou. Agora, se eu sei que é crime e eu cumpro, aí eu sou coautor. Aí vai responder junto, sem dó. Vamos ver, isso aqui é artigo 23. Põe um coração lindo nesse artigo 23. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato. Nós vamos ver os fatos que excluem a imputabilidade da pessoa, a ilicitude do fato. Isso aqui, nós temos que lembrar assim, a pessoa matou em legítima defesa, mas ela foi levada para a delegacia. Claro, e mais uma vez, óbvio, óbvio, porque tem que ir lá, tem que apurar e chegar no final, falar que é... vai acabar, gente, o horário aqui do Instagram. E eu volto já se acabar. E fala assim, que eu tenho que ir no final para falar assim, olha, você praticou uma legítima defesa, tá? Então, por isso que vai para a delegacia. Então, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Então, nós temos 4 itens que excluem o crime, tá? O que é estado de necessidade? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício na circunstância não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo e, embora seja razoável exigir-se o sacrifício ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 2/3. Estado de necessidade nunca é contra pessoas. Legítima defesa é contra pessoa. Estado de necessidade é contra situações. Legítima defesa é quando eu uso moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ok? Deu tempo! Uhul! Ai, gente, que bom. Consegui fazer até aqui o artigo 25, a legítima defesa. Vejo vocês, então, na próxima live. Tem dúvidas? Coloca aí embaixo e a gente vai respondendo conforme
nada. Ai, 9 segundos. Esse conteúdo é conforme a matéria, conforme o edital. Nós temos tudo bonitinho. Tchau, gente. Um beijo.